Tosse, febre alta e falta de ar são os principais sintomas da infecção causada pelo novo coronavírus, mas não são os únicos. A doença se apresenta de outras formas, inclusive uma que tem se mostrado bastante perigosa. Meu nome é Rafael Barifuzzi, repórter da BBC News Brasil aqui em São Paulo, e nesse vídeo eu vou falar da pneumonia silenciosa que tem intrigado médicos de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas por que ela é silenciosa? Esse assunto veio à tona com um artigo do médico americano Richard Levitan, no jornal The New York Times. Ele contou que nos seus 30 anos de experiência, as pessoas que precisam ser entubadas de emergência chegam em estado de choque, lutando para respirar, ou até mesmo inconscientes. Mas com a Covid-19 tem acontecido algo diferente. As pessoas chegam no hospital sem reclamar de problemas para respirar, sem os chamados sintomas respiratórios. Elas estão até falando no celular, como disse o médico no artigo. Mas a grande surpresa vem quando elas fazem os exames, que revelam problemas no pulmão e um nível de oxigenação no sangue bem abaixo do normal. O médico, inclusive, disse que viu pessoas que chegam nos hospitais por outros motivos, como vítimas de acidentes, de agressões, de derrames, e acabam sendo diagnosticadas com Covid-19. Quando são pedidos exames como tomografias ou raio-x para verificar danos em órgãos internos, eles descobrem uma pneumonia. É isso mesmo. A pessoa chega no hospital com um pulmão bastante comprometido e com uma saturação de oxigênio bem baixa, ou seja, o percentual de oxigênio no sangue está bem abaixo do normal. Essas são condições praticamente incompatíveis com a vida, segundo o médico americano. Mas a pessoa nem nota. Eu conversei com especialistas que me explicaram que a pneumonia da Covid-19 pode causar uma privação de oxigênio conhecida como hipóxia silenciosa. Ela é silenciosa porque ela é traiçoeira, difícil de ser diagnosticada justamente porque tem pacientes que não sentem falta de ar. O relato do americano Richard Levitan é bem parecido com o que eu ouvi da médica Clarice Mello, que atende pacientes com Covid-19 no hospital do Rio de Janeiro. Ela contou que muitos pacientes ficam irritados quando ela diz que eles precisam ir para a UTI para receber oxigênio. Ela precisa mostrar os exames para eles para que eles acreditem. A médica disse que todos os colegas com quem ela conversa relatam experiências parecidas. E isso não é nada comum nos casos normais de pneumonia. Depois de ver muita gente indo para o hospital com uma insuficiência respiratória grave, ela ficou se perguntando: como é que a pessoa chega nesse ponto? Como é que ela não notou a falta de ar antes? Intrigada, ela encontrou um estudo liderado por um anestesiologista da Universidade de Göttingen, na Alemanha, que mostrou que a hipóxia silenciosa é uma condição comum entre os pacientes de Covid-19 analisados. A pesquisa envolveu 150 pessoas e mostrou que ao menos 50% delas tinham uma baixa oxigenação no sangue, mas ao mesmo tempo um nível normal de complacência, como é chamada a capacidade do pulmão de se expandir durante a respiração. O anestesiologista Luciano Gattinoni, que liderou esse estudo, disse que essa combinação de uma baixa oxigenação do sangue com uma complacência normal do pulmão quase nunca é vista numa síndrome respiratória aguda grave. Normalmente, a expansão do pulmão fica comprometida e os sintomas ficam claros. Mas o pneumologista Paulo Teixeira, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, me disse que essa condição rara nesse tipo de síndrome está sendo vista todos os dias na linha de frente de combate à Covid-19. Você deve estar se perguntando: como é que isso acontece? Como o pulmão permanece com uma complacência normal nessas condições? Os cientistas estão tentando entender isso. No artigo do The New York Times, o médico Richard Levitan diz que uma explicação possível para isso é que a Covid-19 afeta a produção de substâncias conhecidas como surfactantes. Essas substâncias ajudam os alvéolos a ficarem abertos entre as respirações. É nos alvéolos que ocorre a troca de gases. O sangue recebe oxigênio e libera dióxido de carbono e outros gases tóxicos que são expirados, ou seja, são mandados para fora do corpo. Os surfactantes são essenciais para que a gente respire normalmente e que tenha uma boa oxigenação do sangue. Quando a produção dessas substâncias é afetada pela Covid-19, isso afeta a troca de gases e reduz a oxigenação. Em teoria, isso deveria afetar a complacência do pulmão, mas o médico americano diz que essa capacidade do pulmão de se expandir inicialmente quase não é afetada. Os cientistas ainda não conseguem explicar por que isso acontece, mas o fato de a complacência permanecer quase inalterada ajuda a entender por que a pessoa não sente falta de ar. Com a complacência do pulmão quase normal, o paciente consegue expelir o dióxido de carbono. E sem o acúmulo do dióxido de carbono, um sinal claro de que a respiração não está boa, ele não sente falta de ar. Levitan diz que a resposta do nosso organismo à hipóxia silenciosa gera ainda mais inflamação e faz mais alvéolos fecharem. E aí, a oxigenação despenca de vez. Ao mesmo tempo, uma pessoa nessas condições tenta compensar essa baixa oxigenação respirando mais intensamente e profundamente. E nem percebe que está fazendo isso. E isso, quando é feito continuamente, causa lesões nos músculos que ajudam na respiração, porque eles ficam trabalhando intensamente o tempo todo, como me explicou Mauro Gomes, que é chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo. Isso pode causar uma insuficiência respiratória aguda, porque a pessoa fica sem força para inspirar o ar, e ela precisa ser entubada.
Para o médico americano Richard Levitin, é isso que acontece com aqueles pacientes de Covid-19 que morrem de repente sem nem sentir aqueles sintomas prévios de falta de ar. Segundo o médico Marcos Gomes, do Samaritano de São Paulo, isso também acontece com pessoas que sofrem de outras doenças pulmonares e cardíacas crônicas. Ele explica que essas doenças crônicas se desenvolvem ao longo de anos e o nosso corpo tem tempo para se adaptar à baixa oxigenação do sangue. E aí é normal a pessoa não sentir a falta de ar. No caso das chamadas doenças agudas, que se desenvolvem em questão de dias ou semanas, como é o caso da Covid-19, o corpo não tem esse tempo para se adaptar. Por isso, o fato do paciente não sentir falta de ar é mais intrigante. Outro ponto importante é que cada pessoa tem uma tolerância diferente à hipóxia. Jacques Steinbock, supervisor da UTI do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, explica que isso depende muito das características do organismo de cada um e do nosso preparo físico, por exemplo. Isso poderia explicar o fato de alguns pacientes não sentirem falta de ar e outros apresentarem algum desconforto. O médico destaca outro elemento que pode ser crucial aqui. Ele diz que algumas necrópsias de pessoas que morreram por causa da Covid-19 apontam que se formaram coágulos nos vasos dos seus pulmões, ou seja, houve trombose. Isso impede a passagem de sangue e pode ser o motivo para a pessoa ter uma baixa oxigenação, mas não sentir falta de ar. O médico me explicou isso em mais detalhes. Para o pulmão funcionar, não basta a respiração. O sangue precisa chegar aos alvéolos para que ocorra a troca de gases. O pulmão pode ter uma complacência boa, ou seja, ele se expande bem. Mas se o sangue não chega onde deveria, a troca de gases não ocorre da forma certa. Estudos científicos apontariam nessa direção, segundo o pneumologista Paulo Teixeira. Ele conta que há indicações de pacientes de Covid que têm níveis elevados de uma substância conhecida como dedímero, que é produzida pelo corpo para desfazer os coágulos. Por isso os médicos têm dado anticoagulantes aos pacientes com Covid-19, porque a literatura científica publicada até agora aponta que a oxigenação do sangue melhora dessa forma. Mas já que se sabe isso, o que é possível fazer para evitar essas mortes? O médico Richard Levitin defende usar oxímetros para identificar a pneumonia da Covid-19 antes dos problemas respiratórios aparecerem. Esse aparelho se parece com um pregador de roupas e é colocado em um dos dedos da mão para medir a saturação de oxigênio no sangue e também a frequência cardíaca. O médico diz que eles são tão simples de usar quanto um termômetro e são extremamente confiáveis. Ele defende que qualquer um que tenha sintomas compatíveis com o da Covid-19 use o aparelho por 2 semanas, que é o período no qual a doença se desenvolve, mas com acompanhamento médico. Ele diz que isso poderia evitar que muitas pessoas cheguem ao hospital já em estado grave e precisem ser entubadas. O problema é que no Brasil esse aparelho custa até R$200 e isso é inacessível para a maioria da população. De qualquer modo, os médicos dizem que a gente deve continuar a seguir as recomendações feitas até agora sobre o que fazer quando surgem sintomas compatíveis com os da Covid-19. Alguém deve ir ao hospital quando tiver falta de ar ou uma frequência respiratória aumentada persistente, ou simplesmente quando começar a se sentir cansado ao fazer atividades em que isso não acontecia antes. Ou seja, a pneumonia da Covid-19 dá sinais, mas a gente precisa prestar atenção para notar. O pneumologista Paulo Teixeira diz que é importante procurar ajuda médica quando alguém tiver esses sintomas, mesmo se não tiver febre, porque de 30% a 40% das pacientes com Covid-19 não têm esse sintoma. E Jacques Steinbock, do Emílio Ribas, diz que a hipóxia silenciosa precisa ser melhor estudada e que não é motivo para pânico. O médico teme que as pessoas achem que tem pneumonia sem ter nenhum sintoma e acabem lotando os hospitais. Além de tirar o lugar de alguém que realmente precisa de atendimento, essa pessoa pode pegar o coronavírus no hospital.